Olá pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando aqui o nosso giro de gráficos semanal, hoje dia 27 de outubro, 6h30 da noite. Vamos falar um pouco sobre os nossos gráficos, falar do Ibovespa, que está numa grande volatilidade. Vamos falar também do dólar, vamos falar das DIs, vamos falar do mercado americano, que tem pesado bastante aqui. Vamos falar também dos índices setoriais, IMAT, ICOM, índice financeiro. Vamos passar aqui alguns ativos para a gente fazer uma análise aqui bem completa juntamente com vocês. Se vocês gostam dos nossos conteúdos, dá o like no vídeo, porque é importante aqui para o canal da Turbo Invest, para o crescimento dele. Compartilhem o vídeo também com amigos e se inscreva no canal. Você que está chegando agora, se inscreva no canal porque são vídeos importantes, porque a gente dá um panorama do mercado, tanto a nível de gráfico, também a nível de fundamento, a gente fala bastante durante os nossos vídeos. Então vamos começar com o Ibovespa gráfico diário. O Ibovespa ele vem numa tendência de baixa, né, no diário, fazendo topos e fundos descendentes. A gente tem um topo aqui, um topo aqui, um topo aqui. Temos um fundo aqui menor que um fundo aqui. A partir desse dia aqui, o Ibovespa ele deixou um martelo exatamente em cima da MM200, que foi no dia 6 de outubro. Ensaiou uma reação, chegou a fazer um rompimento desse topinho aqui, chegou a romper, voltou tudo. E exatamente no dia 23 de outubro, que eu aumento aqui, ele deixa outro candle com uma característica de compra e aciona no dia seguinte. No dia 25, nosso mercado pesa um pouco, cai 0,82. No dia 26, que foi ontem, deixa essa barra, que não é uma barra de ignição por não ter um volume tão alto do Ibovespa. O volume financeiro do nosso mercado vem muito baixo, muito pela falta de estrangeiro. O estrangeiro vem saindo aos poucos, não porque é o Brasil, mas pelos riscos que existem. A gente está num risco, lá fora a gente está vivendo um risco com a inflação alta. Além disso, nós temos ainda as commodities subindo, principalmente petróleo, que vem impactando demais. Do quão que será, quando que vai reduzir os juros lá fora. Antes se achava que era junho, agora já estão falando no segundo semestre. E a guerra é um gatilho importante aí para esse petróleo. Hoje, eu vou falar um pouco do intraday. O mercado hoje, ele cai 1,29, né? Não fez um engolfo de baixa, né? O candle de ontem ainda é maior do que o candle de hoje, mas esse movimento aconteceu muito à tarde. A gente pode olhar aqui o intraday do Ibovespa. O movimento estava tranquilo até exatamente quando rompe esse fundo, que foi mais ou menos meio-dia. Não, foi mais ou menos 1h, 1h15, que rompe esse fundo e o Ibovespa caiu como uma jaca, a gente fala aqui, caiu como uma jaca mesmo, uma jaca podre, né? Parafraseando o Johnson lá do nosso grupo, né? E foi exatamente nesse momento que teve a declaração do Lula, que foi 1h30 a declaração dele, né? O Ibovespa já vinha caindo pela fraqueza lá de fora, mas acelerou muito com a fala do Lula sobre o fiscal, de que não está preocupado com o fiscal, o que ele não está nem aí para o fiscal e que não vai ser zerado o déficit, ou seja, se isso estava no arcabouço fiscal, o déficit zero para 2024, e o presidente, que é o máximo do Poder Executivo, ele dá uma declaração dessa, realmente o arcabouço ou não vale de nada, ou a declaração do Lula é uma declaração, pelo menos num momento muito mal executado, né? Então, fazer uma declaração dessa ainda no momento que a gente está vivendo, de inflação alta no mundo inteiro, de guerra e etc., é no mínimo contraproducente, né? Então, assim, a declaração dele que levou realmente o Ibovespa para baixo. Eu, inicialmente,
a gente já estava analisando lá que o mercado já estava com uma fraqueza, Você vê que essa barra aqui, que foi às 10h30, foi uma barra de ignição, de baixa, né? Ali não tinha declaração do Lula, a gente tinha assim um envolvimento da guerra muito forte, né? Principalmente com a entrada de Israel em Gaza, né? Isso elevou o petróleo, os juros também de 10 anos dos Estados Unidos também estavam em alta, tá? Mas aí, com a declaração dele, depois de 1h30, rompeu esse fundo e desceu a ladeira, né? Então, sinalização é bem ruim e a gente pode vir a tocar novamente. Vou botar aqui nos 60 minutos, que facilita bastante. Deixa eu colocar aqui nos 60 minutos para a gente ver direitinho. Ó, só um momento. Aqui. Então, assim, a gente tem fundos aqui, área de suporte, acho que o Bovespa vai vir tocar aqui, pelo menos, e tem um outro fundo aqui embaixo, que é exatamente o último fundo, nos 111.921, aqui, ó, tá? Que a gente pode vir a segurar. Se a gente não segurar aí, a gente caminha para os 100 mil pontos, tá? Eu acho que o nosso Ibovespa ainda pode segurar, porque foi uma declaração que fez isso ocorrer. Percebe que realmente, depois de 1 hora, fez essa barra de ignição para baixo. Até 1 hora estava normal. Depois de 1 hora, fez essa barra de ignição para baixo e veio escorregando. Então, até acertando aí o que foi falado lá no grupo, realmente a declaração do Lula impactou sensivelmente. A gente vai ver isso nas DIs também, né? Mas é certo, pessoal, a gente que faz análise fundamentalista, que faz análise gráfica e que também estuda a macroeconomia global, tanto estrangeira quanto aqui, é certo que o nosso déficit fiscal não vai ser zero, né? Por mais esforço que venha fazer o governo com Haddad, etc., a gente sabe que não vai ser zero, né? Se tiver 0,5% de déficit fiscal, já vai ser excelente. Eu já traduzo como excelente. A gente está em um governo que não é de controle de gastos, né? Eu não quero entrar em política aqui, porque isso gera discussão e tal. Mas a gente está em um governo que não gera controle de gasto, que o governo objetiva principalmente o crescimento econômico, né? E não o controle de gasto, né? Então, ele prioriza investimento estatal, que normalmente o Estado aloca muito mal o capital dele, né? Então, assim, existem essas nuances, né? Mas a declaração não precisava ser falada, não precisava ser dada, né? Não precisava dessa declaração, né? A gente vê isso lá na frente a gente vê, entendeu? Como é que vai ser a questão do fiscal, né? E não fazer uma declaração dela sendo no meio de um mercado funcionamento, e aí só estressa e fica muito difícil, né? Então, o semanal, que estava encaminhando para uma alta de semanal, fechou com uma alta quase insignificante, né? Isso eu estou falando de Ibovespa. Depois a gente pode olhar as small caps também, tá? Que estão caindo bem mais. Então, assim, a alta dessa semana foi de 0,13. Quando a gente olhou, estava com uma alta de quase 1,5% e depois da declaração cedeu tudo, né? A gente vem escorregando, a gente pode traçar até aqui tem uma LTB aqui importante, né? Que se rompida, a gente pode ter um gatilho de alta para o semanal. Por enquanto não tem nada. O Ibovespa vai ficar nesse reme-reme por enquanto, mas a gente vai entrar em 2 meses muito bons para o Ibovespa, de forma sazonal. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março são meses bons para o Ibovespa. Claro que a gente está num cenário horripilante, né? Eu traduzo o cenário de Halloween mesmo, de horripilante, porque a gente está... Aqui está tudo sob controle em relação à inflação, mas a gente tem um déficit fiscal bem grande. A gente está sob o efeito de uma guerra, não uma guerra só, duas. Uma na Ucrânia, que afeta muito a questão dos alimentos e de inflação de alimentos. A outra é em Israel, que a gente não sabe a participação do Irã. O Irã tem mais ou menos, se eu não me engano, 3% do petróleo global, e isso impacta o preço do petróleo. Se o Irã participar diretamente, porque a gente sabe que indiretamente o Irã participa da guerra, dando armas, financiando o grupo terrorista Hamas.
né? Mas se o Irã participar diretamente, vai envolver outros países que podem participar, por exemplo, os próprios Estados Unidos, né? A gente vê líderes fracos e política muito mal executada a nível global mesmo. Isso vem impactando também os nossos mercados. Então é guerra, é inflação alta lá fora. A gente já estava vendo o controle da inflação lá fora. O índice de desemprego estava subindo. A gente passou isso para o grupo, mas assim, com o petróleo lá em cima, se o petróleo passar $94, fica muito difícil esse controle inflacionário. E se for 100, 120, aí é o estresse generalizado, pessoal. Então não tenho notícias boas para passar para vocês, mas cara que está no curto prazo também está difícil, tá? Pensa, as pessoas acham que está fácil, mas não está, porque o candle de ontem era um engolfo de alta, tá? O candle de ontem e ele foi ativado hoje com a superação da máxima de ontem. A gente pode botar aqui o diário para vocês verem. Passou, entendeu? Ele chegou a ativar o candle de ontem, né? E hoje que foi uma barra de força. Olha, a barra de ontem ela engolfa 1, 2, 3, 4 candles. Então era uma barra de força. Inclusive estopou quem entrou por aqui. Quem entrou por aqui foi estopado ontem em vários ativos, tenho certeza. Tá bem difícil, pessoal. A gente está em região de suporte. Operar vendido é difícil nessa região de suporte aqui. E também operar comprado, como a tendência de baixa, operar comprado também é difícil. Então, assim, eu focaria nesse momento numa estratégia de longo prazo, tá? Fazendo aporte constante, mensais, numa carteira enxuta, em ativos geradores de caixa, não ativos que têm risco de quebrar, ativos geradores de caixa. Pega uma ou duas small caps numa carteira de 10 e pronto. E vai abastecendo ela mensalmente. É isso que eu focaria, para focar em 2, 3 anos, quando realmente as taxas de juros dos Estados Unidos devem cair, e aqui também a gente vai ter a queda e a guerra já vai ter resolvido de alguma forma. A guerra vai ter resolvido de alguma forma e a gente vai estar em outros riscos que vão surgindo, tá bom? Acho que deu um panorama bem geral para vocês aí. Vamos olhar as DIs. Olha a DI, que estava caindo. Eu até tinha falado no grupo, olha, fez topo duplo e está rompendo suporte. A DI 29. Estava rompendo suporte aqui, né? E ativou. Mas o que aconteceu foi a declaração do Lula. Olha o que fez. Exatamente 1h30 da tarde, a declaração do Lula fez isso aqui, tá? As DIs subiram, explodiram e realmente não tem como controlar a boca das pessoas, né? Isso não tem como fazer. Então vamos lá. Vamos olhar agora o dólar, né? O dólar também explodiu com a declaração do Lula, que foi aqui 1,40. Também explodiu o dólar que está fraco, tá? O dólar está fraco. Ainda vem cedendo. O candle de hoje não muda muita coisa, tá? Não muda muita coisa. Você vê que as médias cruzadas para baixo, a 9 cruzada com a 21 para baixo. Então, a tendência do dólar não é mais de alta. Não é mais de alta, tá? No mínimo indefinida, tá? Porque a gente tem fundos maiores, mas a gente já tem uma sequência de quedas que isso aqui não é uma correção. Tá bom? Mas agora, com essa fala, a gente vai ver o que vai ocorrer na segunda-feira. Se vai dar continuidade à queda ou não. Tá bem difícil. Mercado americano, que vem escorregando e forte, tá? O mercado americano está pior do que o mercado aqui. Muita gente acha que aqui está pior. Não, lá está pior. Tá? A tendência lá é clara de alta, claramente de baixa, tendência claramente de baixa no diário. No semanal, também já cruzou a 9 com a 21. A única coisa que eu saliento no semanal é que o ponto é muito bom. Tá? Estamos chegando aqui na média móvel de 200 períodos, onde pode ter algum suporte. Está fora da banda de Bollinger. A banda de Bollinger se abriu semana passada, está fora da banda de Bollinger. Tem uma região aqui de suporte importante também
essa região aqui é uma região que pode segurar os preços, tá? A depender da guerra, a depender de uma série de fatores aí que vem acontecendo e dos indicadores mesmo que vem saindo de inflação, desemprego e etc. Índices setoriais agora. O IMAT, né, que está nesse cenário, que para mim é uma tendência de baixa, né? Você vê, claramente é de baixa, a gente vê topo, fundo. A tendência no diário é de baixa. Semanal que tem um viés mais lateral ainda, né? A gente vê que está tocando na MM200. Então o IMAT também ainda fraco, né? Todos os índices estão bem fracos, como o Ibovespa como um todo. Está de graça a bolsa. Nossa bolsa está de graça, pessoal. A gente só não sabe o quanto mais de graça vai ficar, mas que está de graça, tá. O Nikon está na região de suporte aqui, próxima a essa região de suporte. Acredito que essa região seja uma região alvo para o índice de consumo, tá? Hoje fez uma pancada, principalmente depois das declarações, caiu 3,22 o ICOM. Vamos olhar outros índices setoriais, né? Vamos olhar o IMOB, que também deve ter caído bem, menos que o ICOM, mas caiu bem, até subindo, caiu 2,54. Então, assim, as small caps, você pegar o índice small, estava muito forte, estava subindo hoje, e olha o que aconteceu. Né? Muito feio o sinal muito feio, bateu na 21, né? Bateu na 21, sinal bem feio, sentiu, e agora a perda da mínima de hoje desencadeia mais uma queda. Então, bem complicado o índice small caps. Vamos olhar os ativos agora diversos, para a gente não se estender muito no vídeo. Né? A Vale, inclusive a gente falou lá no grupo, bateu, porque a gente faz a análise, que eu vou passar depois para vocês, como é que funciona no grupo, a gente faz uma análise conjunta de fundamento com gráfico. A gente sabia que vinha resultado bom da Vale, além disso, tem dividendos extraordinários. A gente veio falando há 3 dias que a gente vem falando lá no grupo para comprar a Vale, porque a nível de... Primeiro, a Vale vinha com resultado bom porque o minério, preço era maior do que o dos trimestres, primeiro e segundo trimestre de 2023. Tá? Esse é o primeiro ponto, o preço do minério era maior. Segundo ponto importante, o dólar era mais alto. Então, o dólar mais alto, a Vale consegue controlar melhor os seus custos, né? Um custo menor e uma receita maior em dólar, né? E, além de tudo isso, né, a produção também foi maior do que o primeiro e que o segundo trimestre de 2023. Foi menor do que 2022, mas foi maior do que primeiro e segundo 2023. Então, assim, no contexto geral, a gente sabia que vinha resultado bom e vinha um dividendo extraordinário, como foi avisado no grupo, para comprar Vale. E acho que ninguém se arrependeu, né? A gente falou em compra de Vale aqui nessa região, mas muito ligado a fundamento, muito mais do que no trade, porque olhando o trade de Vale, a gente está no viés lateral, né, na Vale. A única coisa que eu saliento muito para vocês é um candle muito forte que teve essa semana na Vale, né? A Vale subiu 7,80. Imagina se a Vale não tivesse subido 7,80. O Ibovespa teria caído certamente. Subiu 7,80%, formando aqui um engolfo de alta, um Twin Towers, inclusive. Twin Towers é quando a gente tem uma barra de queda forte na semana anterior e essa semana faz uma barra de alta forte, ou o contrário, né? Esse aqui é um Twin Towers de alta. Então, assim, a gente pode ver a Vale subindo forte se ela passar 71,23, tá? Se ela passar 71,23, a Vale só vai parar lá nos R$90, pessoal. Então, eu vejo como uma questão até de proteção, tá, de uma carteira, ter Vale, né? Vale protege muito. Eu lembro que na época do Joesley Day, né, e na greve dos caminhoneiros também, a Vale foi o primeiro ativo a subir na bolsa. Caiu tudo, desabou na abertura e a Vale foi o primeiro ativo a se recuperar. A Vale é dolarizada, né? A Vale se recupera muito mais fácil porque ela tem uma geração de caixa muito boa, tá? Então, saliento aí para o ativo bom. Banco do Brasil, eu não gostei do movimento hoje, mas no semanal está muito bonito. Se você olhar o semanal, esse fundo arredondado aqui me interessa muito com as bandas estreitas no semanal.
É claro que essa semana a gente acabou fechando em baixa pelo por hoje, né? Caiu 1,09, a gente estava com candle de alta, mas o Banco do Brasil cedeu hoje, tocou na MM21. Eu ainda acho que o contexto do Banco do Brasil é de alta. Acredito que vem um ótimo resultado também para o banco. Então, acho que é um ativo interessante para ficar posicionado, até para ter dividendos, tá? Estou dando alguns insights aí. Outro ativo que eu acho que está lindo é Enalta. Aqui tem um Cup and Handle. Se você for olhar, tem um Cup and Handle. Né? Tem uma xícara, né? E aqui a alça da xícara com um candle violento ontem, de alta de 6%, e hoje faz uma barra ignorada. Então, o cara que quer entrar em alta, ele não precisa botar o stop aqui. Não precisa, aqui embaixo. Se ele quiser entrar em alta, até porque é uma petroleira, e isso pode favorecer também a empresa, compra na superação dessa máxima aqui. Tá? Compra exatamente nos 18,58 e bota o stop na mínima de hoje, 18,12. Então, stop pequenininho para tentar surfar alta na superação da máxima. Tá? Se fizer um candle de baixa, mais um candle de baixa, vai ser melhor ainda, porque aí a gente espera o candle de alta e bota stop nessa mínima aqui, entendeu? Então, a gente vê aqui diversos ativos bons. Agora, o setor realmente que está bem ruim, que a gente pode olhar, é o setor de varejo, né? A gente pode olhar até a Magalu. Olha como a Magalu vem caindo, né? Hoje até deu uma segurada, né? Hoje até deu uma segurada, caiu só 0,68. Esse candle aqui é um candle que poderia até ser de compra, tá? Mas eu não estou disposto. Acho que o resultado da Magazine Luiza vem muito fraco, tá? E eu acho que vem mais queda aí. Então, não aconselho ficar vendido também no ativo de um e pouco, porque a volatilidade é muito grande. Né? Quer ficar vendido, é melhor pegar, por exemplo, uma Guararapes da vida e ficar vendido, né? Acho melhor, tá? Do que ficar vendido em Magazine Luiza, tá? A gente pode olhar alguns setores aqui. Vamos olhar o setor de construção civil. A Trisul vem muito fraca também, tendência de baixa, né? Só que você repara como vem escorregando lentamente. Tá chato, difícil, né? Tá difícil. Ó, o Trisul hoje nem caiu tanto, caiu 2,58, mas o candle de ontem era de alta. Assim, tá difícil, né, cara? Tá muito difícil mesmo. A gente pode olhar outros aqui, ó. Ó, a Cirela faz um candle de venda, pessoal. Que alguém quiser vender a perda da mínima, apesar de estar na MM200, a perda da mínima, o candle é vendedor. Tá? É um engolfo de baixa. Então, assim, tem diversos ativos aí para venda e tem alguns ativos que eu passei para vocês que estão fortes, como Vale e Enalta. Acho que realmente hoje o tom do pregão hoje foi a declaração do Lula, infelizmente, igual ele fez as declarações lá no início do governo dele. E esperamos realmente que o Haddad se comprometa aí com o arcabouço. Não adianta aprovar um arcabouço e não cumprir absolutamente nada. Quanto menor for o déficit, melhor. Né? Não precisa zerar. É difícil zerar, muito difícil. Teria que arrecadar muito para zerar. Mas, e não é esse o contexto. Mas se chegar ali próximo de meio, né, 0,60, 0,40, tá ótimo. Tá ótimo e a gente pode vir a zerar mais à frente, em 2025. Né? Aí vai entrar presidente novo do Banco Central, uma série de mudanças que vão ocorrer. Né? Não está tão fácil assim, pessoal. Eu sei o seguinte, os ativos estão muito baratos. Só isso que eu tenho a dizer em termos de fundamento, que a gente faz conta e a gente sabe aquilo que está barato e aquilo que está caro. Tá bom? Quem quiser fazer parte do grupo, seja muito bem-vindo ao nosso grupo da Tobi Invest. Aqui são os nossos planos. Na verdade, assim, aqui é o nosso plano, o nosso site. Você pode entrar aqui, ao invés de pagar R$ 74,90, você vai pagar R$ 59,90. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo, só acessar lá, você paga R$ 59,90 com descontão aí da Turbo Invest.
No mais, dá o like no vídeo, pessoal. Dá o like no vídeo e vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos, porque não dá para parar. Não dá para parar. Quem entrar no grupo vai fazer parte do grupo de recomendação da Turbo Invest e também as nossas carteiras de longo prazo. Nós temos várias carteiras de longo prazo, small cap, dividendo valor, que estão sendo atualizadas também nesse momento, com os resultados que estão saindo. Tá bom? Um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês. Vivem com as suas famílias e um ótimo final de semana. Um beijo para vocês e até a próxima. Valeu!